Em partida com 8 gols, o Mengão voltou a jogar bonito e venceu o Bahia por 5-3. Cadê? No estádio de Pituaçu, em Salvador, um caminhão de gols na partida entre Flamengo e Bahia. Logo no primeiro minuto de jogo, bobeada da defesa do time da casa e Pedro mandou para o fundo das redes. O camisa 21 estava inspirado e após passe de Arrascaeta chutou forte de fora da área para marcar o seu segundo gol. O tricolor baiano ensaiou uma reação com esse golaço de Rodriguinho, 2-1. O Fla continuou forte após troca de passes envolvente. Everton Ribeiro achou Isla, que deixou na medida para Arrascaeta marcar. O mandante continuava insistindo e após bobeada de Gabriel Batista, Elber deixou dele. Não perde a conta, hein? 3-2. O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com gol. Everton Ribeiro aplicou um drible desconcertante em Zeca e marcou um gol de placa. O rubro-negro ainda marcou mais um com Arrascaeta. E já no finzinho da partida, Daniel chutou com raiva e descontou para o time baiano. Final, Flamengo 5, Bahia 3. Muito bem, quem é Mengão tá feliz. Boa tarde a todos. Vou hoje dar boa tarde primeiro para a nossa querida Márcia Magalhães. Seja bem-vinda novamente, Marcinha, aqui no SBT Esportinho. E eu já vou te perguntar uma coisa. E a gente vai tentar aqui enumerar, minha gente, para você que é Flamengo, o porquê que o Flamengo desencantou ou está desencantando. Quais foram os motivos? E o primeiro eu digo aqui e pergunto se você concorda, Márcia. Everton Ribeiro e Arrascaeta não podem participar de rodízio nenhum. Eles são titulares absolutos. Concorda comigo, Márcia? Concordo e muito. São dois jogadores de muita qualidade. Ontem o Everton Ribeiro fez uma grande partida e o Arrascaeta também, né? O Arrascaeta até teve a nota do site que faz as estatísticas dos jogadores. Ele foi o primeiro jogador a ter nota acima de 9 no Brasileirão. Então ele fez uma partida excelente ontem. E para mim também não tem como nenhum deles ficar no banco. Os dois têm que jogar. Olha, eu olho assim, o Domi, o Everton Ribeiro, o Domi, ele é um cara que faz o rodízio, na Europa isso é normal. Primeiro, a gente não tá na Europa. Mas a gente pode aprender coisas, beleza. Então vamos aceitar o rodízio. Mas aí eu te pergunto, você coloca o Messi quando você tem ele no seu time fora por causa de rodízio? Não. Você coloca o Cristiano Ronaldo? Não. É claro que eles não são fora de série como eles. Mas se a gente pensar num paralelo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são importantíssimos para o Flamengo ou para o time que forem jogar, o Everton. É isso aí mesmo. Boa tarde aí, Fernanda. Boa tarde a todos. Golaço, hein? Já tirei Parabéns. Dei um balão de coxa ali. Peguei de primeira. Foi um golaço mesmo. O pessoal tem falado aí que quanto mais filho eu faço, melhor eu jogo. Estou providenciando o terceiro aí. Nem vou usar mais método anticoncepcional, nem sei falar, concepcional, essas coisas. Então, o banquinho fez bem, voltamos forte. A Arrascaeta jogando muito, os 2 meias ali. Não tem titular, não tem reserva. Quem entrar tem que estar pronto ali, seja para fazer filho ou para jogar bola. Olha só, Casimiro, o Everton, fica aí que daqui a pouco eu vou te perguntar esse negócio de você ir para as Arábias, hein? Daqui a pouco eu te pergunto. Ô, Casimiro. Eu tenho o áudio dos árabes aqui e o áudio do Marcos Braz conversando em árabe, respondendo para os árabes sobre isso. Segura que a gente vai mostrar daqui a pouco essa negociação aí do Everton Ribeiro. Será que ele vai sair do Mengão? Ô, Casimiro, daí a gente falou aqui da importância da presença dos dois sempre no time titular. E aí Marcinha concordou, o próprio Everton também concordou, que por trás dele tem o Felipe Ruggeri, que eu acho que concorda também. E não só a presença deles, Casimiro, como o posicionamento deles em campo. O Arrascaeta, ele é um cara mais centralizado, ele precisa olhar o jogo de frente para os atacantes e ele olha para ver as opções e jogar muito próximo do Everton Ribeiro, isso é muito importante. E foi o que voltou a acontecer ontem, o Domi mexeu um pouco no esquema tático e melhorou mais ainda o Everton e o Arrascaeta, você concorda? Eu concordo, eu acho que o Everton Ribeiro é pela direita e o Arrascaeta é solto, é onde eles rendem mais. E o Ruggeri falou que não tem titular nem reserva. Não foi nem o Ruggeri que falou, né? Foi o Everton Ruggeri que falou. Mas tem titular e tem reserva sim. E Everton Ribeiro e Arrascaeta não podem ser reservas. E no Flamengo, cara, tem alguns jogadores que estão pedindo passagem. Simples assim. Tem que botar para jogar. Thiago Maia é um deles, deu um dinamismo diferente para o meio campo do Flamengo. Não pode ser reserva do time do Flamengo. Hoje, não pode. O Pedro, tem que arrumar um jeito para o Pedro jogar.
Cada toque na bola do moleque é um gol, não tem como. Com certeza. É importante não perder gol, né? Exatamente. Até quase ali naquele momento, por pouquinho, o queixo não pega no VAR ali, mas estava Ele não. rouba a bola do goleiro no queixo, inclusive. Então, não tem como. Casimiro, dá pra jogar Gabigol e Pedro juntos e Everton Ribeiro? Não sei, mas vai E Bruno Henrique. Vai sobrar pro Bruno Henrique. Vai sobrar, não tá jogando nada nesse ano. É verdade. Tá pingando algumas informações que o Benfica tá atrás do Bruno Henrique e Gerson, 30 milhões de euros. Surgiu essa notícia ontem. A gente não sabe se Jesus tá falando ali no ouvidinho do cara. Quem sabe que Jesus é malandro toda a vida. Ele não vai, não. Mas olha só, vou te falar, Rogério. Se é pra jogar o futebolzinho que tá jogando aqui no Brasil o Bruno Henrique, é melhor, vai embora. Porque Pedro tá pedindo passagem. Pedro Rocha fez uma partida boa ontem, inclusive, de novo. Boa muito. Então, será que os Coringa do Dome chegaram, Fernando Maia? Eu já falei ontem no grupo. Eu desabafei no grupo ontem. Eu vi. Os caras voltaram e quem viu, quem riu, quem não riu não vai mais. Fala aqui o que você falou lá no grupo ontem. O que eu falei ontem é o seguinte, Fernando Maia. Ontem foi um choque de realidade para os clubes do Rio de Janeiro, essa rodada. E eu acho que a partir dessa rodada vai ser mais e mais e mais. Vasco, Botafogo e Fluminense tem uma briga diferente da briga do Flamengo. Podem ali figurar no topo da tabela, é bacana, é divertido, é engraçado, é legal. Figurando. Estamos figurando, bacana, bacana demais. Agora, a briga do Flamengo é pelo título e não é uma briga que os outros três pertencem. O futebol merece respeito e o Vasco pode ser um campeão, o Botafogo pode ser campeão, o Fluminense pode ser campeão, claro. O futebol ele é imprevisível, é por isso que a gente chama tanto. Só que na hora do vamos ver, na hora que o calo aperta, você ter um Pedro e você não ter um Ribamar como reserva do seu time, ontem o Vasco sofreu com isso, você ter um Pedro Rocha, você ter um Arrascaeta que estava no banco e vir jogar um Thiago Maia como opção, o Gerson sendo incomodado, o Michael, tem isso elenco, pesa muito. Né? Tem elenco, que precisa claro. Um calendário tão... Também. Exato, o Flamengo, cara, o Flamengo tem muito dinheiro, contratou para chegar nesse momento e fazer diferença. Ô Marcinha, e aí a gente falou do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, a importância deles sim, fora desse rodízio. Ah, tá sentindo que os caras estão de chinelinho? Bota no rodízio. Mas não é o caso do Everton Ribeiro nunca. Ele é um dos jogadores mais regulares que eu já vi jogar. Ele joga todo jogo bem e de um outro pro outro também. E aí a gente tem um outro ponto aí, Marcinha, que é a marcação na pressão ali, que assim até saiu o gol do Pedro, a gente viu o Flamengo fazer, agora a gente voltou a ver, né? Sim, foi uma bobeada ali, né, do Bahia, bem no começo do jogo. E o Pedro, como é artilheiro, aproveitou e fez. E quem foi também muito bem ontem no jogo foi o Isla, né? E era uma preocupação com a saída do Rafinho. Ele jogou muito, deu 2 assistências também. Também ficou com nota boa naquele joguinho da Globo. E eu tava aqui, é isso que o Casimiro falou mesmo. No Flamengo, assim, acho que agora engrenou, entendeu? O que a gente estava vendo antes não era realmente o que a gente esperava e o que o Flamengo pode render. E ressurge como uma fênix. Você segura aí, Felipe, a gente já vai voltar a falar do Flamengo. Vamos girar os assuntos rapidinho, porque a gente vai falar do Vasco agora, porque o Vasco empatou. Tem muito assunto hoje, o Vasco empatou com o Santos fora de casa, mas continua na parte de cima da tabela. O Casimiro tá feliz? Vamos ver. Santos e Vasco fizeram um jogo agitado na Vila Belmiro. Quem começou melhor foi o Peixe, e após cruzamento de Soteldo, o zagueiro Lucas Veríssimo estufou as redes. 1-0. Cruz Maltino reagiu no finzinho do primeiro tempo e após cabeçada de Catatal, Felipe Bastos chutou forte para empatar. O gol foi confirmado após verificação do VAR. A equipe paulista voltou melhor do intervalo e Fernando Miguel salvou o Vasco em falta de Soteldo. Pouco depois, Marinho cobrou falta com categoria e dessa vez não tinha como defender. Golaço! O gigante da colina não se abalou e após escanteio, a bola toca na mão esquerda do zagueiro Alisson. Para desespero dos santistas, mais uma vez o VAR entra em ação e marca corretamente o pênalti. O artilheiro Germán Cano bateu no cantinho e deixou tudo igual. Final, Santos 2, Vasco 2. A gente achou que ia ver a zaga da base, né? E ele optou pelo Miranda e pelo Marcelo, que veio do Madureira junto com o Catatal, não foi, Casimiro? Exatamente, fizeram uma partida muito boa.
O Marcelo deu uma vacilada no gol, mas é mérito mais do Soteldo ali, que chamou o Catatal para dançar, e não é a do Catatal marcar. Excelente partida do Catatal, inclusive, que passou no SBT Sport Rio, e quando passa no SBT Sport Rio, está com a magia do SBT, o SBT Sport Rio é pé quente, ele jogou muito, foi o destaque da partida, lá no Plim Plim, merecidamente. E o Miranda muito bem. Miranda muito bem, ganhou o melhor do jogo. Cara, eu falei ontem, eu tava pessimista com o jogo, e o Vasco, essa nova filosofia do Ramon é muito bacana, né? Porque o Vasco atacou o Santos. O Vasco não esperou o Santos. Se esperasse o Santos, de repente o resultado poderia ser diferente. Mas o Vasco atacou, fez os 2 gols ali que foram no VAR, mas é a justiça do futebol moderno, né? Iam ser lances que deveriam ter sido pênalti, deveria ter sido gol. O olho humano não pegou. E 2-2 está de bom tamanho, 1 ponto na Vila Belmiro não é um resultado ruim. E então o Vasco vai ter uma sequência agora de jogos em casa interessante para pontuar e se manter lá em cima na tabela. Segue a sina do Santos com VAR, né? Impressionante. Exato. Como não dá uma dentro. Sim, 5 gols assim, de forma que o VAR auxiliou de forma certa, mas que ele acabou dando azar de ter a tecnologia naquele momento ali, porque foi tudo bem anulado, né? Anulado e permitido. No caso do Flamengo, anulado, e nesse caso aí do Vasco, o gol que valeu, que foi um gol mesmo. Ô, Marcinha, a gente olha o Vasco do Ramon, uma super organização tática, e ontem ficava muito claro na hora da marcação, o Vasco fecha um bloquinho certinho, vem todo mundo bem compactado. Eu acho que essa aplicação tática com as peças que ele tem, que faz o ramonismo acontecer, né, Márcia? O Vasco está harmonizado. Até ontem, quando eu estava assistindo o programa, o Casimiro estava bem pessimista, né, em relação ao jogo. Até comentou que ia escalar o time do Santos todo. E acho que para todo vascaíno foi surpreendente. E o Vasco poderia ter vencido naquela última bola que o Ribamar, infelizmente, tropeçou na bola. E não teve gol, poderia ter sido a vitória. É verdade. Acho que o Vasco está surpreendendo, né? Surpreendeu nesse jogo, jogando pro Santos. E o Cuca, ele reclama muito do VAR. Mas é exatamente o que a gente falou. Acho que a questão que ele pode reclamar é a demora para tomar as decisões. Mas se a decisão tá correta, é isso. É muita demora, não é possível. Mais de 5 minutos para ver um lance. Ô, isso Juninho, que vai estressando, né? O cara que tá no campo fica estressado com isso. Exato. Ou desmotiva. Até eu tô estressado, que tava torcendo pro Vasco, ficava estressado com o VAR. Você fica sempre estressado. Ô, Juninho, o Cano... Mesmo quando não tá bem ou quando tá bem, o Cano é sempre imbatível, né? Eu amo. Certeiro, né? Artilheiro. O meu Cano é imbatível, Fernanda Maia. Eu nunca achei que eu fosse falar isso. Mas o meu Cano é imbatível. Me corrija se estiver errado, mas Cano e Felipe Bastos permanecem como artilheiros da competição. Thiago Galhardo. Junto com o Thiago Galhardo, tá jogando muita bola, fez gol ontem. Mas Cano é um achado. De onde tiraram esse cara aí, pô? O cara surgiu do nada assim, com 30 e poucos anos, pegaram, o cara faz gol todo jogo o Vasco, tira o Vasco do buraco, no apagar das luzes, foi lá e empatou o jogo de novo. Impressionante a regularidade, por mais que seja de pênalti. É verdade. Ele converte, não perde. Eu gostei, Fernanda, que a Márcia tá elogiando o Vasco, falando do ramonismo. Eu adoro isso. Próximo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, Januário. Então eu quero ver como é que vai ser. Eu falei que a tabela do Vasco tá boa. E um dos motivos dela tá boa é que vai pegar o Atlético Paranaense, que não está vivendo um bom momento. Depois pega o Atlético Goianiense, que não está vivendo um bom momento. Depois pega um Botafogo, que eu não vou tomar nem conhecimento, cara, na Copa do Brasil. Então, a tabela do Vasco pode se mostrar interessante. Olha o sorriso dela pra você, Casimiro. De quem não... O Atlético tá 5 jogos. Hein? Tá mal, não tá mal, Márcio? Tá mal? Tá 5 jogos sem vencer. Mas agora empatou, pelo menos, não perdeu. Verdade. Já tá bem complicado. Caiu o técnico, né? Estamos com o técnico inserido, mas, enfim, o meu clubismo não me deixa opinar contra. Mas sempre é uma hora de melhorar. Quem sabe, Marcinha, na próxima rodada. Para de secar, Fernanda. Na estreia de Calu, o Botafogo ficou no 0-0 com o Curitiba. Cadê? Os botafoguenses estavam de olho nele. Salomon Kalou estava pronto para estrear com a camisa do Botafogo. O atacante marfinense já entrou como titular na partida contra o Curitiba e mostrou muita vontade de ajudar a equipe. Na primeira participação no jogo, já chutou forte no meio do gol para a defesa do goleiro Wilson. O
Fogão começou melhor e após cruzamento de Kevin, Bruno Nazário chutou e a zaga tirou em cima da linha. No rebote, Luiz Henrique estufou as redes, mas para tudo que estava impedido. Depois disso, um jogo morno com 2 pés salvadores. Primeiro, o de Gatito Fernandes, e na sequência do goleiro do Coxa. No segundo tempo, a partida continuou com poucas chances para os dois lados. A principal foi do Curitiba, nesse chutaço de Robson defendido por Gatito. O japonês Honda também bateu bonito e obrigou Wilson a fazer uma defesaça. Calu mostrou que está em forma e só foi substituído no final do segundo tempo. Final, Botafogo 0, Curitiba também 0. Única felicidade do botafoguense ontem, Felipe, foi ver o Calu com toda a sua qualidade técnica e física também, quase um ano sem jogar, e respondeu muito bem fisicamente em campo. Foi a única felicidade, porque o Botafogo, Felipe, estava apático. Teve um bom chute do Honda, né? O Calu teve uma outra jogada também, mas eles têm que pegar mais entrosamento. O Autuori mexe muito no time e não tem um elenco como o Flamengo tem para fazer esse rodízio todo. Mas o VAR, mais uma vez, não consegue ser a favor do Botafogo. É impressionante como... Mas estava impedido mesmo, né? Não tem o que discutir. Mas estava impedido, na mão, né? Mas teve uma bola na mão ali no jogador do Curitiba antes do impedimento. Então, antes de estar impedido, foi um pênalti que não foi visto pelo VAR. Não foi analisado. É fogo, cara. O Botafogo não dá sorte, não sei se é má vontade... Mas, enfim, não podia ter empatado com o Curitiba, né? Era um jogo para vencer, para ficar tranquilo, para dar calma ali para os jogadores, até na decisão de botar a bola para dentro. E não aconteceu. Um 0x0 bem melancólico, assim, do Botafogo na estreia do Calu, né? 0x0 horroroso, Marcinha. E quando o Botafogo não joga bem o Nazário e o Luiz Henrique, que foi o que aconteceu ontem, já acontece há algum tempo com o Nazário, ele não tem vindo muito bem nas partidas, e o Luiz Henrique ontem não foi bem, o Botafogo não vai bem. O Botafogo precisa muito do poder desses dois jogadores, Márcia. E é bem o que o Rogério falou, né? O Coritiba é um time que vai lutar para não cair, que todo mundo, apesar de agora que a Jorginho assumiu, teve resultados melhores, é um time que realmente é fraco. E o Botafogo jogando em casa, todo mundo esperava um resultado melhor, né? O jogo, assim, pelos lances que eu vi, os melhores momentos não tinham muitos. Foi um jogo um pouco chato, acho, para quem assistiu o jogo todo, né? Você pode dizer melhor que estava lá. E acho que foi de positivo a estreia do Calu mesmo, por essa parte dele estar bem fisicamente, e acho que pode vir a render mais. Também Mas acho. Tem muito isso que você falou, da dependência de quando o jogador não está tão bem, aí o time todo acaba não rendendo tão bem. Pois é, quando o Nazário não tá bem, o Botafogo não tá bem, o Luiz Henrique também. E o Pedro Raul também, que não vive um bom momento nos últimos jogos, não vem bem. Olha só, vamos falar do Flusão? Com o Hudson expulso, o Flu perdeu a chance de encostar na liderança e ficou só no empate com o Atlético Goianiense em casa. Cadê? Jogando no Maracanã, o Fluminense começou melhor e após cruzamento de Nenê, Evanilson inaugurou o placar, 1-0 Flu. Ainda no primeiro tempo, o Hudson foi expulso e complicou a vida do time carioca. O tricolor resistiu até o finzinho da partida, quando aos 33 do segundo tempo, Renato Kaiser se livrou de Calegari para cabecear no cantinho e deixar tudo igual. Final, Fluminense 1, Atlético Goianiense 1. E esse pontinho aí, Casimiro, faz tanta falta lá na frente, porque... com todo respeito, já não sendo respeitosa, com o Atlético Goianiense em casa, não pode empatar, Casimiro. Não dá. Foi o que eu falei no início do programa ali com a vitória do Flamengo, o porquê do choque de realidade. Você acha que essa rodada é um divisor de águas? Se foi um divisor de águas? Não é divisor de águas, Fernanda, mas é um pé no chão pro torcedor de falar, cara, não vai brigar pelo título. Não vai. Tem muito torcedor que se anima e que está no direito. Sonhar é de graça. Vibra, sonha, comemora. Mas eu acho que tem um teto. Tem um teto para Vasco, Fluminense e Botafogo. O título, a Libertadores pode ser o teto, de repente, que é muito bacana. Mas assim, você empatar com o Atlético Goianiense, 2 faltas bobas do Hudson, 2 amarelos
Pô, um jogador experiente fazer um negócio desse, Fernando, mas no primeiro de voltar tempo, pro time, Cazé. Poxa. Ficou um tempão machucado Verdade. aí, voltou pro time, é expulso e sai do time de novo. Não dá. E o Fluminense apresentou muito pouco de novo. Venceu o Clássico, foi bacana, mas o Fluminense apresenta pouco, perde gols, continua perdendo gols. O Marcos Paulo perdeu um gol que não dá para perder. O Evanilson perde um gol que não dá para perder. Fez um lindo gol, mas é muito pouco. Não pode Poderia ter matado o jogo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, assistir o jogo, né? Então, pô, depois do primeiro gol, que foi logo no início, o Fluminense teve 2 bolas ali que tem que botar pra dentro, né? E aí o Atlético não ia reagir mesmo com a mais depois. E são essas bobeiras que depois faz falta, esses pontinhos. Agora é hora do Se Liga na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Você sabia que o Sesc RJ está oferecendo uma programação variada de exercícios pela internet? Uma das aulas é a de Pilates, da Gabriela Fonseca. Quem está adorando a novidade é a Eluana Esteves, frequentadora do Sesc Teresópolis. É com as duas que eu converso agora. Gabriela, como é que é dar aula de Pilates online? Tá sendo uma experiência muito bacana e, assim, importante a gente ver que a gente está conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas fazem as aulas, já falam que mudou o dia dela, e isso é muito legal. Eluana, é a primeira vez que você faz uma atividade física pela internet? É a primeira vez. É uma experiência nova e está sendo muito bom. É muito diferente da aula presencial? A Gabi dá um jeito de tudo fazer ficar como se fosse lá no Sesc, né? Que ela é muito animada. Então, ela tenta fazer os exercícios que a gente já fazia lá também, então a gente se sente bem próximo. É diferente por estar em casa, claro, o ambiente, os materiais, mas a Gabi deixa a gente bem pertinho do Sesc também. Gabriela, e os outros alunos, o que estão achando das aulas? Olha, o feedback tem sido bem positivo, todos eles assim, estão se adaptando bem, assim, de acordo também com as suas necessidades e com as suas limitações, né? Porque cada um vai ter um espaço físico, nem todos os materiais todo mundo consegue adaptar em casa. Mas, assim, o feedback está sendo sempre positivo, todo mundo está participando, as pessoas estão, assim, se readaptando às aulas online, isso está sendo bem legal também. E a gente está conseguindo botar o pessoal para se mexer mesmo estando dentro de casa, né? Isso é bem legal também. Pois é, eu ia até perguntar, Eluana, se você não tivesse essa aula online, o que você ia fazer? Você acha que você ia ficar mais ansiosa? Com certeza, mais ansiosa. Eu preciso fazer exercício, né, para manter não só a mente, mas o corpo também né, dentro do equilíbrio. E eu, com certeza, ia estar mil aqui em casa. Eu já sou um pouco agitada, então, quando eu faço a aula, me dá uma relaxada, eu consigo equilibrar o trabalho, tudo fica mais harmonioso. E essas aulas acontecem todo dia? Como é que é a periodicidade delas? Olha, nós temos aulas diárias no YouTube, no canal do Sesc RJ. Todos os dias tem aulas novas. Nós temos as aulas de Pilates, temos aulas de dança, temos todos os estilos no YouTube. As nossas aulas do Zoom, elas acontecem 2 vezes por semana, com os nossos alunos já matriculados do Sesc. E nós temos também as lives, que acontecem no Instagram. Tem vários Instagram já, né? Já temos de Teresópolis, que é o Sesc Teresópolis, temos o Sesc Campos, temos o Sesc Nova Friburgo e também o Sesc RJ. E dá para fazer dentro de casa? Quem tem uma casa menor, é mais complicado? A pessoa escolhe um ambiente que ela quer? Você dá alguma dica? A ideia do Sesc é levar realmente a atividade física para dentro de casa. Não é fazer uma atividade que você faria numa academia ou no salão do Sesc, enfim. As atividades já são montadas para que todos consigam executar dentro da sua própria casa e com qualquer espaço. Gabriela, e o Sesc RJ vai manter essas aulas online mesmo quando voltarem as turmas presenciais? Devido à aceitação muito bacana, eu creio que a gente consiga manter sim as aulas, a gente consiga manter uma live. Eu acredito que sim, que seria viável a gente manter algumas aulas online também. Claro, as aulas presenciais associadas às online. Pois é, eu quero saber agora da Eluana. Você vai continuar fazendo virtualmente ou acha que o presencial ainda é mais legal? O presencial é bom porque a gente tem contato com as outras pessoas, é claro, né? E com outros materiais também. Mas o online não deixa nada a desejar, não. O corpo fica legal, o exercício também. A Gabi dá todo apoio, o Sesc dá todo apoio. Então dá para fazer os dois. É verdade. Gabriela, então é isso, né? Os alunos vão querer fazer um pouquinho virtual e presencial também quando puder.
E isso é muito bacana, né? Ver que assim, os nossos esforços foram reconhecidos, né? Porque todo mundo teve que se reinventar. Muitos nunca trabalharam online e tivemos que fazer e deu certo. E a gente está conseguindo conquistar um público também no online, né? Além das nossas aulas físicas, agora a gente conseguiu um público nas aulas online também. Isso é muito bacana. É isso mesmo. E também alcançando mais gente, né? Porque agora muito mais gente pode conhecer as aulas pela internet. Obrigada pela sua participação, Gabriela. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo seu tempo, Eluana. Foi um prazer. Um abraço. Eu fico por aqui. Até o próximo. Se liga na gente. Tchau. Muito bem, chegou a hora de beber aquela água. São 2 litros por dia no mínimo. E a gente já volta. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Tá chegando com a gente aí, hein? Nosso novo parceiro aqui no SBT Sport Rio. Olha só, chegou a hora de dar tchau. Eu vou mandar um beijo pra Rita Elisete, ela é mãe do Davidson de Macaé, eles estão sempre aqui juntinhos com a gente. A Nathalie Ventura de Vila Isabel, botafoguense, amiga do Marcelo Marinho. A Letícia, que fez aniversário esse ano, 16 aninhos, um beijo pra você. E o Matheus Oliveira, vascaíno, ele foi até a Rede Economia, ele viu que eu tava lá fazendo compras, só pra tirar uma foto comigo. Matheus, um beijo pra você, tá? Casimiro, qual é a sua última? A minha última é que o Vasco jogou nos últimos jogos aí bem desfalcado e aos poucos estão voltando os titulares. O Bruno Gomes já treinou hoje, então deve voltar aí contra o Atlético Paranaense da Márcia. Provavelmente o Vasco deve ir com um time mais próximo do titular. Volta o Thales Magno, volta o Bruno Gomes, com o André no meio campo, Castan, Ricardo Graça, graças a Deus. Viu, ô Marcinha, ele tentando te assustar? Leandro Castan. Não. Brincadeira. Informação. Ele já tá aqui, ó, pra você, ó. Obrigada, viu, Marcinha? Nada disso. Um beijo pra você. Fala a sua última. Beijo. Vou mandar aqui só então um abraço, aproveitando pro Vinícius, que ele assiste todo dia o programa, ele é vascaíno e já me mandou uma foto lá da gente assistindo. Bravo. Um beijo pro Vinícius, que não é o Vinícius que tá com Covid lá do Vascão, que tá em quarentena, né? Esse aí não volta contra o Atlético Paranaense, não. Um beijo pra esse Vinícius também. Ô, Felipe, cadê a Nina? Tinha uma situação aí, Fernandinha, dos árabes atrás do Everton Ribeiro. E não só do Everton Ribeiro, mas alguns jogadores do Flamengo. Mostra e eles aí. Perguntaram pro Marcos Braz. Eles chegaram, eu tenho o áudio da conversa. Cadê? Assim, Pode mostrar. E aí o Marcos Braz respondeu em árabe. Sabe o que ele falou? O quê? É possível. Como é que o Landim respondeu? Não vai aqui se pagar multa aí de muita grana, quem sabe. Mesmo assim, eu não quero vender não, pô. Tu acabou de vir da Arábia, vai voltar pra Arábia, pô. Vai fazer o quê no deserto, pô? Aqui é muito mais legal. Ô, Everton. A areia daqui tem praia, lá é só areia, pô. Talvez o jogo de ontem deu uma acalentada aí no coração do Everton Ribeiro, que é do Mengão. E nenhum dinheiro pode tirar o Everton hoje do Flamengo, seria muito ruim pro Flamengo. Olha só, a gente já pode ir embora, ô Paquito? Ou você me dá mais um minutinho? Encerra, ele disse encerra. Então amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau.